Pronto, pessoal, sem mais delongas, agora a gente vai falar sobre a questão 2. Vamos fazer os comentários pertinentes e resolver a questão. Carolina é empregada doméstica na residência de Letícia e Jorge e recebeu a cópia de a chave para poder ter acesso livre à casa. Todavia, o companheiro de Carolina, Ricardo, aproveitando-se do fato da sua esposa ter a cópia dessa chave, faz uma cópia da cópia. Por conta disso, é um momento oportuno, ele ingressa na casa do casal e furta bens no valor de 10 mil reais. Isso eu fiz um resumo da questão para vocês. Quando vocês forem ler, basicamente é isso. A questão ela quer saber qual foi a participação de Carolina no crime em questão. O marido dela, sem sombra de dúvida, cometeu o crime de furto. Mas Carolina, qual foi o crime que ela cometeu? A gente vai começar a resolver a questão de baixo para cima. Primeiro de tudo, a alternativa A a gente não vai comentar agora. Vamos para a alternativa D. Poderá responder culposamente pelo delito de furto? Pessoal, a primeira coisa que vocês têm que entender e ter noção é de que. Só um momento. É de que não existe furto culposo. A modalidade culposa nos crimes, ela tem que ser prevista na lei, no próprio Código Penal, no caso. Se o crime ele não trouxer a modalidade culposa no seu bojo, por exemplo, um crime social, o tráfico, se não trouxer o tráfico culposo, abuso de autoridade, se não trouxer a modalidade culposa, tortura, se não trouxer a modalidade culposa, se o crime ele não trouxer a sua modalidade culposa, então ela não vai existir. A primeira coisa que vocês têm que entender é que todos os crimes eles são cometidos, eles acontecem na modalidade dolosa. A modalidade culposa ela tem que ser prevista em lei, senão ela não existe, tá bom? O furto não traz a modalidade culposa que nem o homicídio ou a lesão corporal. Não existe furto ou roubo culposo. Então, a alternativa D, de cara, ela já exclui essa possibilidade de Carolina responder pelo furto culposo. Já a alternativa C vai falar sobre autoria imediata. Pessoal, para quem já assistiu série, filme e tudo mais, eu vou trazer um exemplo clássico que é o La Casa de Papel, onde tem um professor que ele é o arquiteto de um crime a um assalto a banco. Ele é quem coordena toda a situação. Ele não está lá de fato praticando, mas é ele que planeja, ele que instrui, ele que decide quem vai cometer ou não tal situação. A diferença do automediato e do partícipe é porque o automediato ele usa os membros como extensão sua para a prática do crime, mesmo ele não estando ali. O partícipe ele é um mero auxiliador, é alguém que auxilia, mas ele não tem influência nenhuma no cometimento do crime e no resultado. Influência no sentido assim de como vai decorrer 100% dos atos. Já o automediato é ele quem decide as coisas. As pessoas que cometem um crime para ele são meros instrumentos e extensões da sua pessoa para o cometimento do fato. Então, nesse caso, Carolina não teria como ser autora imediata, já que ela nem sabia que o crime estava acontecendo. Ela não teve um planejamento, ela não imaginou, ela não arquitetou nada em relação a isso. Ela nem imaginava que seu marido fosse fazer isso. Quanto mais decidir como seria o plano de furto e tudo mais. Então, de cara também a gente já pode excluir a alternativa C, porque não teria como Carolina ser autora imediata, já que ela não arquitetou nada e usou o Ricardo, que é seu marido, como ferramenta. Ela não sabia de nada. Alternativa B e A vai falar sobre a coautoria e participação. Muitas, tipo assim, os professores acabam explicando e os alunos, na primeiro momento, acabam entendendo, só que sempre fica com aquela dúvida. Mas, de fato, como é que faz a divisão correta entre autoria e participação? Na autoria, você de fato está praticando aquela ação. Você de fato, por exemplo, no crime de furto, você está furtando, você está pegando um bem móvel alheio e trazendo ele para a sua esfera de apropriação. No homicídio, você está de fato matando aquela pessoa, está utilizando uma ferramenta para matar aquela pessoa. Você está praticando o núcleo do tipo. O partícipe, ele está auxiliando a pessoa à prática do fato. Eu vou trazer um desenho que ele esquematiza muito bem. Aqui você consegue ver dois núcleos, um círculo maior e um círculo menor. O núcleo interno é o principal. Vamos chamar ele de núcleo do tipo, é onde você, NT.
Onde você, ao chegar aqui, encostar aqui, você vai estar praticando o crime em questão. Por exemplo, se você for furtar algo, você está subtraindo coisa alheia móvel. Pronto, você está fazendo a subtração. Você que está participando dessa situação. Você está lá tomando o bem de alguém. Você que está lá encostando nesse bem. Agora vamos para essa segunda esfera aqui. Vocês podem notar que o segundo círculo ele tem uma certa distância do primeiro círculo, porém o primeiro está inserido dentro do segundo. Onde é que eu quero chegar? A pessoa que está participando, ela está auxiliando, mas ela não está de fato exercendo as atribuições do núcleo do tipo. Ela não está lá, por exemplo, subtraindo, ela não está lá matando, ela não está lá lesionando. Vamos dar um exemplo sobre o cara que rouba e o piloto de fuga. Quando duas pessoas elas decidem que vão roubar alguém, por muitas vezes elas fazem da seguinte maneira: uma pessoa vai ser responsável por pilotar a moto, enquanto o outro vai ser responsável por roubar. Então o cara desce da moto, vai roubar alguém e se encontra com o piloto da moto em um outro momento. Onde é que eu quero chegar? O cara que pilotou a moto, que está pilotando a moto, ele não está lá subtraindo coisa móvel alheia mediante violência grave ou ameaça. Ele está participando na maneira de auxílio à pessoa que está fazendo, cometendo o núcleo do tipo. Ou seja, ele vai estar encostando na segunda bola, como um auxiliador, mas ele não vai estar de fato praticando o crime. Ele vai estar auxiliando para que esse crime seja praticado. Você consegue entender a diferença? Na questão da coautoria, os dois teriam que estar praticando o crime. Por exemplo, o cara da moto, deveria estar armado junto com o garupa e os dois deveriam estar apontando a arma para a vítima e tomando o seu bem. Que já não é o que acontece no primeiro exemplo, onde o piloto da moto ele está em um local distante somente para pegar o garupa que estava cometendo o núcleo do tiro, que era a subtração de coisa móvel alheia mediante violência ou grave ameaça. Então, a diferença de autoria, coautoria e participação é que na participação o cara ele vai auxiliar, ele vai dar aquele suporte, mas ele não vai estar praticando de fato a modalidade do crime. Já na coautoria, os dois ou mais agentes ativos do crime, eles vão estar praticando o crime de fato, juntos. Cada um vai estar praticando alguma coisa, mas vão estar praticando. Na participação, o cara está participando como um mero coadjuvante, mas ele não está praticando de fato. Então, vamos lá. Ela não pode responder culposamente, porque não existe furto culposo. Ela não é autora imediata, porque ela não planejou nada em relação a esse crime. E nem é coautor ou partícipe, porque ela não participou do cometimento de crime e ela nem estava lá com ele furtando os bens. Logo, a gente, por eliminação, tira a alternativa A, B, C, D e somente sobra E. Ela não praticou crime algum. Ela nem sabia que isso estava acontecendo. Por isso, já pode excluir, de fato, a qualquer participação ou vínculo dela com o crime, restando como gabarito a alternativa E. Aqui para vocês, isso é uma explicação que vai estar no material quando vocês tiverem acesso ao PDF, vocês quiserem revisar e tudo mais. Aqui vai ter as explicações sobre o que eu acabei de comentar, qual a autoria, participação, comentários pertinentes a alguma das alternativas. Isso vocês vão dar uma olhada depois. Caso tenha restado alguma dúvida, pode entrar em contato comigo que eu tiro as dúvidas pertinentes. Agora vamos para a próxima questão.